agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nossa convidada dessa semana é a estudante de Direito Bruna Brelas, recém-eleita presidenta da União Nacional dos Estudantes. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Bruna, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. A gente pode até formar uma dupla caipira, Bruna e Breno. Seria ótimo se a gente soubesse cantar. Não sei se você sabe, eu não sei. Nada, sou dos mais desafinados que pode existir. Não tenho nenhum talento para isso, nem para tocar, nem para cantar. Pelo menos eu sou presidenta da Uni, isso já ajuda. Tá. Conta uma coisa para nós, para começar a conversa. Onde e quando você nasceu? Eu nasci no dia 22 de junho de 95, na cidade de Manaus. Sou manauara, vim do norte desse país e estou aí até hoje com as bênçãos de Deus, porque eu sou cristã. Então, eu acho que minha vida é muito... É uma coisa muito engraçada, né? Porque a minha mãe, eu falo sempre dela para todo mundo, né? Fala de você. Aí eu falo da minha mãe. Que a minha mãe é a minha maior referência de tudo e é uma guerreira, enfim. Minha vida é baseada na vida dela também. Então vamos começar exatamente pela sua família, pela sua mãe. Vai nos contando os teus passos até começar a ter militância política. Como era a tua família? Então, eu sou filha da Dona Dila, então desde pequena eu e minha irmã temos ela como referência e eu tenho contado algumas histórias relacionadas ao meu processo educacional, né? Eu sou de um bairro na cidade de Manaus que se localiza na Zona Sul e ele é um bairro periférico, né? E é engraçado porque o cotidiano com a periferia, às vezes, por muitas das vezes, ele nos condiciona pela falta de oportunidades que existem em diversos setores, assim, setor cultural, dentro do bairro, ter uma quadra de qualidade para fazer um esporte, ter uma praça para encontrar com os amigos e amigas. Então, isso tudo era muito limitado. Então, o meu processo dentro do meu bairro sempre foi uma relação casa e escola, né? Sempre foi assim. Principalmente depois que minha mãe me colocou no 5º ano do ensino fundamental numa escola de tempo integral. Então, a minha realidade até o ensino médio foi viver integralmente dentro da escola, exatamente porque minha mãe não tinha com quem me deixar, nem deixar a minha irmã. Escola pública. Escola pública, exatamente. Então, eu lembro que ela acordava muito cedo, né? Muito cedo para conseguir essa vaga. Ela não conseguiu as vagas para minha irmã, mas tinha conseguido para mim poder estudar em escola de tempo integral. Então, a minha relação com o meu bairro sempre foi casa-escola, andando da casa para a escola, e era muito interessante ver como os meus amigos, as pessoas com quem eu me relacionava, e a partir do começo, indo já para o fim, quando eu comecei a entender o processo do debate educacional, comecei a entender a importância da educação na vida das pessoas, quando eu via os meus amigos que não tinham as mesmas oportunidades também, como eu, indo para um caminho que não condizia com uma perspectiva futura de vida, né? Muitos deles morreram na mão do tráfico, muitos deles morreram na mão da polícia, muitos deles e delas
perderam a sua adolescência porque engravidaram muito cedo. Então, essa foi a minha realidade desde muito nova. Então, eu sempre convivi dentro desse contexto. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu passei a estudar no centro da cidade. Para mim, aquilo era sensacional. Você poder sair do seu bairro, estudar no centro, poder andar no centro da cidade, foi algo bem... Andar no centro da cidade, em Manaus, é só para quem nasceu em Manaus. Porque o calor impede que pessoas vindas de outros mundos façam possível essa façanha. Não, exatamente. E olha, eu vou te falar, eu falo assim porque o transporte público é muito caro. Então, assim, para você sair do seu bairro para ter acesso ao centro da cidade é algo raro mesmo para quem mora nas áreas mais distantes do centro. Então, quando eu ia para o centro era uma felicidade, assim. Então, quando eu faço Deixa eu te essa... perguntar uma coisa, qual é a atividade profissional da tua mãe? A minha mãe é autônoma. Ela trabalha na taberninha, a gente chama taberna, né? Ainda. Na taberninha que meu avô cuidava desde sempre, uma taberna pequena no bairro, ela O que é cuida uma hoje. taberna? Taberna é como se fosse um mercadinho, assim, do bairro, Não é sabe? um bar. Não, não, não é Taberna é um bar. uma quitanda. Taberna exatamente. Uma quitanda, o É, que a gente chama em São uma Paulo de uma quitanda, quitanda também. exatamente. É um pequeno mercado, uma Um quitanda. pequeno mercado. Ela Lá já em, foi. Lá em Manaus se chama de taberna. No meu bairro foi assim, eu Também. sempre, por conta Não, do meu porque avô taberna também, para mim sempre foi bar. bar, né? O Não, é uma meu, quitanda. lá em Manaus, taberna é tipo um mercadinho, né? No diminutivo. Você disse que é cristã. A religião tinha influência importante na tua família? Ela é pro meu pai. O meu pai é pastor. É um Meu pastor. pai é pastor, exatamente. Eu sou cristã. Eu sou Ele é pastor cristã. de que igreja, teu pai? Ele é numa igreja independente. Ele não é de uma igreja grande, não. Mas ele Tá é de bem. uma igreja independente. Ele hoje veio para Curitiba com a Ele é esposa separado dele. da sua mãe. Há muito tempo, desde muito nova. Por isso que eu só convivi muito mais com a minha mãe do que meu pai por um certo tempo, né? Entendi. Então, por isso que ela se torna, né, por obviedade, a maior referência. Quem você convive criança, Claro. adolescente, é a sua maior referência. Amo meu pai, mas as mães geralmente sempre são mais importantes, né? Ele sabe disso. Há provas contundentes de que mãe é a maior invenção da humanidade. Exatamente. Então, minha mãe é a minha maior referência. E esse processo de entrada no movimento estudantil foi interessante exatamente por a questão do transporte, né? Eu comecei no movimento estudantil fazendo manifestação. O Grêmio da minha escola foi na minha sala, No fez ensino médio, você começou. no ensino médio já. No ensino fundamental ainda não era envolvida, mas no ensino médio, no segundo ano, o Grêmio chamou a gente para participar de uma manifestação, como é Também escola pública. também escola pública. No centro da cidade, a gente foi. E inconscientemente eu estava, por mais que minha mãe criticasse, por óbvio, né? A mamãe nunca foi de movimento, então ela, não, minha filha não participa. Política não existia na sua família. Não, nunca, nunca, não O pai e existia. tua mãe eram eleitores de quem? Cara, eu vou te falar, eu te confesso que eu não sei. Eu acho que eles já votaram no Lula. Eu acho que com certeza já votaram no Lula. Tenho dúvidas se, pegando uma memória tipo muito do passado, se eles já votaram no Serra. Acho que votaram no Lula, viu? Eu te confesso que eu nunca perguntei deles isso, mas eu De toda maneira, política não fazia parte do teu cotidiano familiar. Tá bem. acho que um pouco do meu pai, mas não necessariamente do meu pai. Um tio já se candidatou assim, mas muito away, né? A gente fala away, muito assim, aleatório. Não tem uma tradição familiar da política, né? Entendi. Então, O então, contato com a política, portanto, foi no movimento movimento secundarista, com o Grêmio, isso, você isso, estava falando da questão do transporte. isso. Aí a gente começou a fazer mobilização em defesa do transporte, contra o aumento da tarifa, que impactava exatamente no problema da minha mãe, que era um problema de ter um custo a mais, de ter uma filha que estudasse no centro e que tivesse um custo a mais no transporte público, né? Parece uma miudeza, mas no orçamento de uma mãe solo que cuida de duas filhas é muita coisa. Então,
pra gente, eu sem perceber estava ajudando a minha mãe, ela me criticando. Tomara que eu vou gravar esse vídeo e vou mandar para ela. Disse, olha aí, Boa ficava me, ideia. tava me criticando, mulher. Tava te ajudando. Mas hoje ela é uma super apoiadora. Ela não entende assim a dimensão do que é a Uni, por exemplo. Mas ela confia muito assim na filha dela, ela fica muito feliz, ela comenta comigo assim do jeitinho dela, que ela está muito feliz com a minha indicação, por eu representar os estudantes, assim, né? Que fica um termo mais popular, ela na cabeça dela é entendível, né? Então eu fico muito feliz de poder dar orgulho para minha mãe, enfim. E aí, Aí, com essa luta pelo transporte, você se passou a participar do Grêmio da tua escola. isso, eu nunca fui diretora do Grêmio, mas eu sempre era tipo auxiliar ali. Eu era a base do Grêmio. Faz o Então, Grêmio. a base do Grêmio. Então, tudo que o Grêmio orientava, eu estava ali ajudando e tudo mais. Então, mas sempre muito ativa, né? Eu entrei já com tudo. Já me filiei na UJS, já tipo, passou 3 semanas do ato, eu já estava convencida, assinei A lá. UJS é quem dirigiu o Grêmio da tua escola. Exatamente. A UJS dirigiu o Grêmio da minha escola. E aí, por óbvio, eu fui influenciada por eles ali, por óbvio também me apaixonei pelo formato da organização. Eu era tão assim, eu falava assim, ai gente, eu acho que eu sou capitalista. Eu não sabia, eu falava, acho que eu sou capitalista. Aí o pessoal, não, Bruno, eu vou te explicar o que é o capitalismo aqui. Eu falei, então eu não sou capitalista. Eu lembro disso, eu acho muito engraçado. E aí você entrou para a faculdade de Direito. Não, eu entrei para a faculdade de pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas e fui já participando das coisas assim lá também. Já me envolvi em tudo, virei amiga da turma lá também, por óbvio, criei meus opositores, porque a UEA, a Universidade do Estado, ela é multicamp, ela não é um campus. E para o movimento estudantil é sempre um desafio você organizar uma universidade multicamp, né? É muito melhor quando você tem um campus, que você roda o campus da universidade, conversa. Na UEA, não, ela é espalhada pela cidade e para a gente organizar os estudantes sempre tinha que estar em todas as unidades. Então, na minha unidade, por ela ser era tipo aqui um camp num campus, assim. Então era muita disputa, ainda mais por ser humanas, ser das ciências humanas, e tinha um engajamento muito grande, né? Mas eu gostava muito. Então, eu cheguei já na universidade, já me mobilizando, falando de centro acadêmico, mobilizando para o diretório acadêmico. Fui candidata para o diretório acadêmico da minha unidade, perdi por 14 votos. Tá vendo? Hoje eu sou presidente da Uni. Perdi por 14 votos, mas a gente ganhou a eleição do DCE, então lavou minha alma, por óbvio. Você foi candidato ao DCE depois. Fui candidata na direção, não fui candidata a presidente, mas fui candidata na direção do DCE. E na minha unidade a gente ganhou na urna, né? Então eu fiquei tranquila, falei, ah, não, tudo certo. E aí do DCE você foi para o UE do Amazonas? Isso, exatamente. E passei, quando entrei na universidade, já entrei na direção da UE, já me colocaram para me trabalhar lá com o pessoal do estado todo. E aí, em 2015, eu virei presidente da UE. E aí foi bem bacana. Estudando pedagogia. Estudante de pedagogia, tudo isso. Estudando na UEA, Você fazendo. estudava de verdade ou a militância não deixava? Eu estudava de verdade. Eu estudo de verdade, né? Na verdade. Porque eu estudava de manhã, e aí eu militava à tarde, à noite, nas universidades. Então, dava certo, né? E até mesmo nas mobilizações eu não deixava de estudar. Mas aí eu vim para a Uni, né? E aí na Uni eu mudei de curso e vim pro direito. Você faz direito aonde? Eu faço direito na FADISP, que é uma faculdade aqui de São Paulo, só de direito. Quando você foi eleito para a diretoria da Uni, antes dessa gestão atual, você já era da diretoria da Uni? Já era tesoureira da Uni. E aí você teve que mudar para São Paulo? Tive que mudar para São Paulo. Anterior a isso, eu fui diretora de Relações Institucionais da Uni em Brasília. E aí eu tranquei o curso, tentei fazer mobilidade, não consegui fazer mobilidade lá não tinha como, porque era a Universidade do Estado.
E aí, quando saio das relações institucionais, venho para a tesouraria e passo a estudar. Essa é a tua terceira gestão na diretoria da Uni. Terceira gestão. E quando você vem para a diretoria da Uni, você sai do Amazonas e sua mãe não deve ter gostado nem um pouco disso. Cara, é porque ela já estava tão acostumada, assim, com o meu jeito de ser, com a minha preferência em construir o movimento estudantil também. Ela falou, vai, aproveite, é um momento importante. Ela foi super tranquila. Quem não gostou muito foi, de fato, meu pai. Você vai embora, por quê? Chororô, triste e tal. Mas deu tudo certo, eles me liberaram e fui ser diretora da Uni em Brasília. Eu estava no fervor das coisas do movimento estudantil, e sala, e passava no interior do estado, e fazia mobilização, e fui para Brasília, no ambiente mais institucional possível, ser diretora, minha cara de nortista, sofrida, falar com os deputados, e foi bem desafiador, né? Principalmente para quem é mulher. Tem cara de nortista feliz, não tem cara de nortista sofrida. Não, eu sei disso, mas eu falo das minhas características, assim, que... E seu pai se acostumou fácil com a ideia de você ser uma cristã comunista? Sim, ele é tranquilo hoje. Antes ele questionava. Hoje ele é mais tranquilo. E os comunistas aceitaram bem a ideia de você ser uma comunista cristã? Tem muito comunista que é cristão. Muito, eles são... Muito não, alguns são cristãos, então eu estou nesse grupo aí, né, na direção aí desse grupo dos cristãos. Muito bem. Você foi eleita presidenta da Uni, Bruna, em plena pandemia. Como é que foi o processo congressual? Então, foi um processo online que a gente reuniu mais de 10 mil estudantes. Tem minha cachorrinha aqui, gente. Mais de 10 mil estudantes no processo de inscrição do Congresso. A gente construiu uma rede de debate sobre o próximo período da Uni, e a gente fez no último dia a reunião da diretoria que garantiu a mesma proporção do Congresso da Uni de 2019 nessa próxima gestão, que é a gestão que eu fui eleita presidenta. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Os delegados que participaram do Congresso de 2021 são os mesmos de 2019? E não, a proporção da votação, ela é a mesma de 2019. A gente não teve uma votação de delegados, a gente teve participação de muita gente. Vocês não tiveram eleição de delegados? Não tem como, gente, na pandemia, não tem universidade aberta, né? Então, nós encontramos esse mecanismo exatamente como uma forma de proteger a Uni, né? Desse processo de ataque à Uni pelo governo Bolsonaro, nós construímos um congresso virtual com uma participação ampla dos estudantes, até dos liberais. Eles participaram com muita força, inclusive no congresso, falaram suas opiniões lá sobre o que deveria ser educação, e nós construímos esse processo de eleição com esse formato, com a proporção das votações de 2019 em 2021. A gente usou esse último recurso, né, que é a diretoria. Quando você fala proporção, é o seguinte, cada corrente da Uni Isso, ela tinha o mesmo número de votos virtuais. Mantém o seu tamanho, na verdade. Mantém o seu tamanho na eleição. E num congresso virtual desse tipo, como é que eram feitas as votações? Cada corrente tinha um número X de votos que colocava sobre a mesa, é isso? Não foi isso. A gente votou a nossa tese, é isso que a gente votou. A gente colocou as nossas teses para discussão e aprovamos, primeira vez na vida da Uni, aprovamos uma tese unânime do que deveria ser a próxima gestão. E aí, no domingo, nós dialogamos com os diretores, participaram, a antiga diretoria da Uni participou, reuniu e votou pela nova direção da Uni. Exatamente por conta da pandemia, né? E por entender que a gente precisa renovar os nossos quadros, que a gente precisa renovar esse processo das lideranças da União Nacional dos Estudantes, nós utilizamos esse mecanismo, que é, por óbvio, né, um mecanismo legal para fazer a eleição da diretoria. Entendi. E essa gestão vai até quando? Ela vai até 2021, 2022, com renovação para 2023. Ela vai passar um ano, nós vamos renovar ela para 2023. Quer dizer, vocês
imagino o ano que vem fazer um congresso presencial normal. Como? Não entendi. Perdão. Vocês convocarão um congresso da Uni presencial para 2022, Não, é isso? o que a gente pode construir é um conselho de entidades gerais para poder legitimar a gestão para o ano seguinte, Ah, para o poder congresso fazer só o será em mínimo. 23. Será em 23, se assim a gente conseguir construir, mas deve se encaminhar para isso. Porque os mandatos atuais de presidentes da Uni são de 2 anos, não é? Isso, Já não é exatamente. mais de um O ano nosso como naquela mandato é de um geração. ano, prorrogável para mais um ano. Entendi. Imperfeito. Bruna, por que a Uni, já há muitos anos, prefere eleger suas direções através de processos congressuais e não por eleições diretas? Com a ampliação que houve no número de estudantes nos últimos 20 anos, não seria um instrumento mais democrático e de maior mobilização realizar eleições diretas? Se você for olhar o sistema eleitoral da Uni, ele é um sistema muito democrático. A cachorrinha tá demais. Mas se você for olhar o sistema. Meu Deus do céu, para! Vai aparecer aqui na televisão, mulher? Vai pra lá. Chega. Eu acho que esse sistema que a gente tem, ele é um dos mais democráticos. Primeiro, porque ela garante a participação estudantil em maior proporção. Por que eu falo isso? Porque quando você pega o processo do Congresso da Uni, você vai numa universidade, você faz a eleição das pessoas que vão representar, o delegado que vai te representar a tua universidade no Congresso da Uni, e você gere um monte de gente. Você faz com que mais pessoas participem do processo do Congresso da Uni, que é algo que é mais... que eu acho que, na minha opinião, acho que é algo que ajuda a ter mais gente participando da mobilização, que ajuda o próprio Estado a construir sua mobilização para o Congresso de UEE também. Então, na nossa opinião, esse sistema é um sistema também bastante democrático, que faz com que mais estudantes participem. Imagine se nós tivéssemos que fazer eleição direta e perder a oportunidade de construir esse processo do Congresso da Uni também, esse formato de Congresso da Uni, num lugar onde reúnam diversos estudantes também, que são votados para serem os representantes da sua chapa, enfim, da sua universidade dentro do Congresso. Então, para mim, é um modelo democrático, o atual também, e que garante a participação de muita gente. Eu já construí muita eleição de delegado e te afirmo exatamente por experiência própria. Entendi. Como é que é o equilíbrio entre delegados das universidades públicas e das instituições privadas? Você tem uma ideia? Olha, o equilíbrio, por óbvio, as privadas elas são maiores no Congresso da Uni. Uhum. Né? Se a gente pegar os 8 milhões de estudantes, 6 são de universidades privadas. Né? Óbvio que, como a gente não está tendo censo, que o presidente não deixa ter censo para saber como é que está a situação da universidade no Brasil, que deve, inclusive a gente pode falar disso, que deve ter um problema de evasão muito grande, hoje a gente tem esse número em mente. Né? Então, a maior participação no Congresso da Uni são dos estudantes de universidades privadas e, por óbvio, existe uma mobilização muito forte das universidades públicas também por serem centros políticos, né? A Uni enfrenta um problema, Breno, que dentro da universidade privada, fazer movimento estudantil, você é perseguido em algumas delas, né? Então, é um ato de resistência. A gente, às vezes, tem que montar a nossa banquinha de votação no Congresso na frente da universidade para garantir a participação dos estudantes, para fazer com que os estudantes saibam que está acontecendo o Congresso da Uni. Então, mas, mesmo assim, os estudantes das universidades privadas são a maior bancada do Congresso da Uni. Entendi. O movimento estudantil, Bruna, conseguiu se manter ativo durante a pandemia, mesmo com os estudantes recolhidos às suas casas, longe das faculdades? Como é que vocês fizeram? Eu sempre falo de uma vez, eu estava na frente do computador assistindo a votação do Adia Enem. E eu nunca A tinha votação do Adia Enem, Enem. que é a hashtag que a gente colocou em 2020 por conta dos inúmeros problemas que estavam acontecendo. E
da impossibilidade dos estudantes conseguirem ter acesso ao Enem por conta da pandemia. E aí eu entrei no plenário virtual do Senado Federal e vi 50.000 pessoas assistindo uma plenária do Senado Federal, colocando a DNA no comentário. Muito estudante mobilizado e engajado nesse tema. Eu falei, cara, assim, a gente consegue se organizar e pressionar em todos os formatos. E, por óbvio, a mobilização de rua ela é a chave de ouro de tudo isso. Mas esse processo remoto nos colocou um desafio de falar com muitos estudantes por conta dos problemas que continuavam acontecendo nas escolas e nas universidades por conta da pandemia e por conta do governo Bolsonaro, e fez com que muita gente se mobilizasse pelo ADIENEM, pelo Aprova Fundeb, contra os cortes nas universidades de forma remota. Nós construímos, no início do ano, a primeira Bienal da Uni em formato online. E foi um desafio gigantesco, porque, veja a dimensão de uma Bienal original, assim, de rua, de você estar num estado. Na última Bienal foi na Bahia, reuniu mais de 7.000 estudantes, mais de 8.000 estudantes, e, nesse sentido, como é que você faz isso para transformar no online? Como é que você faz com que as pessoas assistam? E aí eu fui ver, fizemos todo o processo de Bienal virtual, colocamos Emicida para participar, colocamos Alessi Brandão, colocamos outras figuras importantes e muita gente participou, muita gente se mobilizou para falar de cultura e arte, para falar de resistência e educação. Então, esses novos formatos que a gente foi testando e muitos deles dando certo, eles vão permanecer, mesmo com a pandemia, né? Imagine como pode ser um debate da Uni pós-pandemia, onde vai estar uma assembleia cheia de estudantes, mas também vai ter a telinha aqui com os híbridos, né? Com o pessoal online também participando. Isso é algo muito extraordinário para a democracia interna, mas também para um formato novo de mobilização estudantil que consiga unir esses dois processos, né? Da sala de aula, da rua, como também o movimento virtual, que é o que pede. Então, na pandemia, eu acho que nós, por conta dos desafios que estavam sendo colocados para a educação, a gente conseguiu fazer algo muito bonito, assim, de mobilização da força estudantil. Apesar dos pesares, os estudantes se mobilizaram. E vocês foram obrigados, pelas circunstâncias, a expandir aceleradamente o uso das redes. Exatamente. Nunca se usou tanto o YouTube da Uni como na pandemia para falar com todo mundo. Imagine, nós somos uma entidade de 84 anos. A gente completou ontem 84 anos. A gente tem muita responsabilidade com a Uni. A gente não ia deixar esse processo de pandemia esmorecer a nossa história e a nossa capacidade de mobilização. Então, a gente foi se reinventando, né? A gente foi criando mecanismos. Entendi. Interessante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A pandemia provocou uma situação complexa no sistema educacional. Há 18 meses, praticamente, não há aulas presenciais nas faculdades. 18 meses. Muitas vozes, muitos analistas, muitos estudiosos afirmam que a queda no padrão de ensino é visível, além de outros problemas decorrentes dessa situação. O que a Uni propõe a respeito? Olha, eu acredito que tem um processo de desmonte muito duro para o ensino superior, para a educação, mas eu focaria no ensino superior. Porque este ensino superior, durante a pandemia, foi a linha de frente do processo de proteção dos brasileiros contra a Covid-19. Quando você vê milhares de pessoas de pesquisadores que iniciaram um engajamento de corrida contra o tempo para proteger os brasileiros de um vírus que até aquele momento a gente não sabia o que é. E a ciência se levantou, as universidades se levantaram, os hospitais universitários se levantaram numa frente de proteção ao Brasil contra a Covid-19. Em paralelo a isso, a gente enfrenta um governo que, em toda a sua forma, é negacionista.
e na sua forma negacionista, oprimiu os recursos da universidade, cortou mais de 2 bilhões até agora da educação, este ensino superior que estava dando respostas à pandemia. E é um processo muito duro, né, nesse contexto do corte educacional, no corte de verbas. E eu acho que a gente vai precisar refletir a defesa, um caminho de defesa de uma volta às aulas. E é importante dizer, viu, Breno, a gente defende, é o maior defensor da volta às aulas. O grande problema, A Uni está defendendo a volta às aulas já? a, com uma ponderação, o grande problema, porque a gente acredita que tem que se voltar às aulas, o grande problema é que a população ainda não se vacinou e não existe um plano do Ministério da Educação emergencial de volta às aulas. Veja a complexidade do tema. Não existe Cada um plano. universidade pública tem autonomia para decidir a volta às aulas ou depende de uma decisão do MEC, do Ministério da Educação? Não depende. O ministro mesmo foi em rede nacional falar que ele não tinha nada a ver com isso, mas veja, tem a ver, por mais nós defendemos a autonomia universitária, mas acreditamos que o Ministério da Educação precisa ter um grau de responsabilidade. Porque o Ministério da Educação sério, no início da pandemia, ia fazer um plano de emergência, ia chamar os reitores, reitoras, ia chamar os estudantes, a representação dos estudantes, professores, para pensar em um caminho. Isso não existiu, Breno. Isso não existiu até agora. O governo federal não fez nada para voltar às aulas. Então, veja como fica tudo a Deus dará o processo, entendeu? A USP anunciou agora que vai voltar às aulas em outubro. Então a USP é estadual, então tem aqui o processo de vacinação em São Paulo está acelerado, mas em outros estados não está. Então, como o Brasil tem a sua dimensão continental, eu tenho a impressão que o debate da volta às aulas ele se concentra também no estado. Se um estado está indo bem na vacinação e se um estado está dando a garantia de proteção sanitária dos estudantes, professores e demais membros da universidade, no que tange a possibilidade de volta às aulas, e está dando esse aparato, tem que voltar, como a USP está colocando aqui. Agora, outros lugares do Brasil que a vacinação está atrasada, que não tem um plano seguro de volta às aulas, isso se complica para a tomada de decisão da universidade. E eu repito aqui para não parecer irresponsável. Nós somos os maiores defensores da volta às aulas, desde que haja um plano para tal. E onde voltar às aulas, a Uni vai estar presente para fiscalizar o processo de volta às aulas, para que a gente saiba se esse estudante está seguro mesmo, para que ele não contraia a Covid, para que ele não se prejudique e a sua saúde não se prejudique nesse momento. Então, é um debate muito estadualizado por conta do tamanho do país. Agora, cada universidade federal decide por conta própria quando volta às aulas? Essa é a regra do jogo? Eu acredito que sim, por conta da autonomia. Tá bem. E as faculdades privadas? Depende da norma de cada estado. Estadual, exatamente. Tanto a pública quanto a privada depende das normas estaduais. Veja o exemplo de São Paulo. Entendi. São Paulo escolhe. Até das normas municipais, provavelmente. Exatamente. Tanto as normas do estado quanto as normas do município, elas são preponderantes para a orientação das universidades na volta às aulas. A gente acha que esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente não está. Agora, você acha que volta às aulas e toca a vida em frente, ou vai ter que haver um plano de recuperação pedagógica, dado este problema que muitos especialistas estão alertando, que a queda do padrão de ensino está decaindo. Vamos precisar. Eu vi especialistas dizendo que é vertiginoso isso. Exatamente, isso é muito grave. Existe este problema, que é a queda da qualidade educacional, e existe o problema da evasão. Se a gente fala que existe hoje uma universidade mais popularizada, e óbvio que vai precisar avançar muito, a universidade precisa ser mais popularizada, mas se hoje existe essa universidade popularizada, por óbvio, quem está na universidade é o estudante mais pobre, em uma parte dessas universidades. Este estudante mais pobre é a pessoa que está desistindo de cursar o ensino superior. Inclusive, o estudante mais pobre da universidade pública.
inclusive o estudante da universidade pública. Imagina, os reitores estão fazendo, como é que a gente fala? Pedindo xícara, como é que é? Com a xícara na mão, na frente do Ministério da Educação. Esse é o relato dos reitores nas conversas que a gente tem, porque o que tem acontecido é um pinga recurso em cada universidade, e isso não é responsável, não é viável, né? As universidades públicas no atual governo estão sendo muito afetadas pelo corte de verbas. E programas como o ProUni e o FIES? Não, pior ainda, não sei se vocês têm acompanhado, mas o ProUni ele sofreu a diminuição de 1/3 nas bolsas em 2021. O FIES, a gente vai precisar rediscutir o formato desse FIES que a gente está defendendo e de que a gente acha super importante. Eu acho que hoje existe um super endividamento dos estudantes dentro do programa do FIES, e a Uni tem defendido, dentro do período de pandemia, a prorrogação da dívida do FIES por conta do período da pandemia. A gente conseguiu aprovar essa lei em 2020, enfim, foi sancionada. Só que em 2021 se volta de novo esse problema e existe uma luta ali no Senado Federal para que em 2021 os estudantes não precisem fazer o pagamento dessa dívida, né? Então, veja, o ProUni ele deu acesso a muita gente no ensino superior, garantiu a formação de muita gente. Hoje ele está sendo sucateado, assim como o FIES, assim como o Enem, que são 3 portas de entrada na universidade que são muito preponderantes, né? Então, a gente vê com muita preocupação o desmonte que tem acontecido no Enem, no FIES e no ProUni. O FIES atualmente funciona como? O estudante contrai um crédito para pagar a instituição privada Isso, e ele tem que pagar ao Estado. exatamente. O Estado paga a universidade para esse estudante, e depois ele tem que devolver ao Estado esse recurso. Né? É assim que funciona hoje o FIES. Ele devolve como esse recurso? Ele devolve com juros ou sem juros? Ele tem que devolver em dinheiro, ele pode devolver em serviços? Como é que é o Ele mecanismo devolve, de pagamento? ele devolve o recurso ao governo, ele paga ao governo novamente, ele vira um devedor do Qual a governo. instituição Né? do governo que é a credora dos estudantes? Do governo? Sim, você está dizendo que o Estado dá o dinheiro para o Uhum. estudante fazer a faculdade. O estudante, quando vai pagar, paga para quem? Para Ele qual? paga para a Caixa, Para a Caixa Econômica para a Federal. Caixa, para a Caixa Tem Econômica Federal. juros? O FIES não tem juros? Tem juros? Sim, sem juros. Tem uma modalidade nova do FIES que eu preciso me aprofundar, que foi criada agora, que ela é a pior de todas. Assim, a gente tem estudado o FIES, o ProUni, para pensar sobre esses programas, né? De qual é o papel deles hoje. E eles são muito importantes, viu? Foram programas que foram muito importantes, só que eles estão num processo de sucateamento. Não tem um porque, imagine, o ProUni, ele existe a partir do sucesso que essa universidade tem também no número de inscritos. A partir dos inscritos de estudantes pagantes, no geral, o ProUni vira um crédito do ProUni para que o governo pague e esse estudante entre. O ProUni é o melhor dos mundos, né? Ele Ele é uma bolsa, ele não é uma bolsa, né? Não é um crédito, ele é uma bolsa. portanto, não é uma Você não dívida. está assinando, Qual é o prazo para pagar o FIES, Bruna? Pelo que eu não sei se mudou agora, mas pelo que eu me lembro, seria um prazo de 1 ano a partir depois da graduação, e aí a pessoa, se ela tem um vínculo empregatício, se ela passa a trabalhar, enfim, ela passa a pagar o FIES. Enquanto isso não acontece, essa pessoa não paga, até onde a gente estudou. A, Entendi. a Quer dizer, pessoa não paga. o que está se gerando no país o que está se criando no país é uma geração de estudantes endividados, mais ou menos como no padrão dos Estados Unidos. Exatamente. O que está criando no país é uma geração de estudante endividado. O que a gente quer fazer parece uma coisa muito radical, mas o que a gente vê muito no Congresso, o que a gente mais vê é perdão de dívida. De um monte de gente aí, né? De empresário, banqueiro, ruralista. A gente quer que o governo perdoe a dívida dos estudantes do FIES.
Porque a gente acha... Isso é uma reivindicação da Uni, que É uma seja reivindicação da Uni. zerada a dívida dos estudantes. Paga essa dívida aí. E qual o tamanho dessa dívida? Ah, cara, agora você me pegou. Todo entrevistador tem que fazer isso, pegar o entrevistado. Cara, olha, eu vou te falar, eu não sei te dizer o número exato, mas a gente tem percebido que existe uma quantidade enorme de estudantes que estão se formando pelo FIES ou que se formaram que não conseguiram ter acesso ao emprego. Porque veja como as coisas estão É um problema adicional, que é o crescimento do desemprego, especialmente o desemprego na juventude, né? Exatamente. A gente está falando de quase 15 milhões de desempregados, 70% desses 15 milhões são jovens. Ô, Bruna, a Uni é uma das... a gente já vai voltar para esse assunto de uma outra perspectiva, mas quero te perguntar uma coisa. A Uni é uma das principais entidades da campanha Fora Bolsonaro. Qual é que é o teu balanço sobre as manifestações de maio até agora e qual o rumo que tomarão? Você acredita que poderão ganhar mais força essas manifestações ou a campanha corre o risco de entrar em refluxo com os sinais que Bolsonaro controla a maioria no parlamento e tem condições de impedir o impeachment antes que comece a campanha eleitoral? Eu acho que nós fomos muito vitoriosos. Imagine fazer quatro mobilizações em menos de 2 meses, do tamanho das que foram as mobilizações em todo o país. Eu acredito que a gente chegou num momento em que a gente vai precisar criar outros braços da campanha e outros braços de mobilização da campanha também, que também possam se concentrar nos nossos nichos, trabalhadores, juventude, que dê um fôlego também para o nosso povo, para a gente conseguir fazer mobilizações maiores, em maior tempo, para fazer uma mobilização de maior qualidade. E dentro desse espaço do calendário, fazer mobilizações específicas, conversar com as pessoas sobre o que tem acontecido. Eu tenho a impressão de que o que pode acender mais a faísca é o final da CPI, que vai acabar agora na última semana de agosto. Uhum. E eu acho que ela pode ser um fator preponderante, assim, para a gente conseguir englobar e fazer esse caldo engrossar mais da campanha Fora Bolsonaro. Nós acreditamos que o segundo semestre ele continuará sendo um segundo semestre de muita mobilização. Mas eu penso que a gente vai precisar criar outros mecanismos de mobilização que agreguem mais pessoas. Porque, Bruna, se não houver impeachment até novembro, dezembro, não haverá mais impeachment, né? Na prática é isso. Começará a campanha presidencial. Exatamente, começa a corrida presidencial. E tem 2 aspectos que a Uni tem conversado, debatido, é de que a gente precisa fortalecer a campanha pelo Fora Bolsonaro, precisa engrossar o caldo, mobilizar os estudantes, porque existe um fator limite que a gente já passou há muito tempo desse fator limite no que tange a educação e no que tange as pautas gerais do nosso país. Mas eu acredito que o nosso desafio também será apresentar um projeto de educação para o país. Vamos para isso agora. Deixa eu te colocar essa questão desse jeito. Você possivelmente ainda será presidenta da Uni quando for eleito um novo governo de esquerda, se os números das pesquisas eleitorais se mantiverem inalterados até lá. O que você esperaria de um eventual terceiro mandato do presidente Lula em termos educacionais? Eu esperaria que ele lesse o nosso projeto de educação que a gente está construindo, a União Nacional dos Estudantes, junto com as demais entidades dessa nova universidade. Porque a gente vai precisar reconstruir tudo. Qualquer presidente da República da linha da democracia, nós esperamos que haja uma discussão séria sobre o debate da universidade, que é este projeto que a Uni tem defendido para rodar o Brasil e apresentar para todos os candidatos presidenciáveis que vão estar à disposição do Brasil nas eleições. E eu acredito que um fator fundamental também, nesse meio termo, até a chegada de um novo presidente ou uma nova presidenta da República, é a defesa da democracia.
Porque por mais que o caldo do fora Bolsonaro, do impeachment, possa, por um acaso, esmorecer, o debate da democracia ele será algo preponderante. Porque não é qualquer pessoa que está no Palácio do Planalto, não é um neoliberal. Pode até que seja, nem sei o que ele é meio, né, estranho, Bolsonaro. Mas não é só um neoliberal que está na presidência da República. É um cara que não gosta da democracia. Nós percebemos aí todo, todos os ataques que Bolsonaro tem promovido à democracia, às instituições, é, enfim. Então, eu acho que esse meio aqui, do um possível não impeachment até a chegada das eleições, é algo que é um fator de mobilização, né? Mas qual é a essência, se você me permite a pergunta, qual é a essência do que seria um projeto da Uni para a universidade para o pós-bolsonarismo? Fazer o que com a universidade? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma questão concreta. Né? O modelo adotado entre 2003 e 2016, durante os governos petistas, permitiu uma espetacular expansão das matrículas no ensino superior, tanto nas universidades públicas quanto nas instituições empresariais, mas sem alterar o equilíbrio fortemente favorável ao ensino privado, que continua a responder por mais de 70% das matrículas. O eixo principal da Uni está em manter esse modelo, portanto, prioridade ao FIES, ao ProUni, ou a Uni defende algum outro tipo de modelo que expanda, por exemplo, o peso da universidade pública em detrimento do número de matrículas nas instituições privadas? Qual é o rumo para a universidade que a Uni propõe? Eu acho que tem dois aspectos que eles andam em concomitância, que é o processo do debate, da expansão do ensino superior. E eu acho inteligente a sagacidade que os governos construíram e o próprio movimento estudantil da época construiu o debate muito firme de defesa do ProUni e do FIES, porque a gente está ainda muito caminho para construir uma universidades públicas para os brasileiros, para que todo mundo tenha oportunidade de ter acesso ao ensino superior. Portanto, eu acho que são dois caminhos que são concomitantes, que foi construído nesse período do governo Lula, de certa forma, esse caminho entre expandir a universidade, Instituto Federal, interiorizar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas, a geração que está hoje esperando para entrar na universidade, que é, por muitas das vezes, barrada pela falta de vaga na universidade pública, consiga ter acesso no ensino superior privado. Então, eu acho que vamos precisar pensar junto esses dois tipos de programa. Um programa que expanda a universidade, que fortaleça, que garanta dinheiro para expandir a universidade, e garantir dinheiro também para as que existem, da qualidade, expansão, como foi o Reúne. Foi um processo inteligentíssimo e a gente defende até hoje com muita veemência o Reúne, que foi um processo de expansão do ensino superior público e, ao mesmo tempo, programas que possibilitem esse estudante que está esperando na fila, que sabe, a gente sabe que o debate educacional ele vem do curto, médio e longo prazo, né? E que ao médio prazo a gente não consegue resolver o problema desse estudante que está esperando na fila e coloca ele para estudar numa instituição de ensino privado. E muita gente se formou assim, muita gente tem a sua graduação nesse formato e eu acho uma coisa brilhante que a gente precisa pensar em se aprofundar. Eu acho que Mas, não dá mais para ser o mais do mesmo, sabe? entendi. Entendeu? Não dá para ser, não, vamos fazer igual ao passado. Não, a gente quer, já que o governo é da democracia, vamos aproveitar que a democracia venceu, falando a Bruna do futuro, né? Falando, se isso se concretizar. Democracia venceu, agora vamos para o pau disputar uma reforma universitária. Vamos falar sobre universitário. E veja a responsabilidade. Eu não posso findar o debate aqui, né? Eu estou iniciando ele, porque Tá a gente certo. vai. É porque o formato anterior, que teve muitas conquistas, que muitos setores reconhecem, ele provocou uma expansão da participação do ensino superior privado nas matrículas. Isso. Quando começou o governo Lula era de 65%, quando terminou o governo Dilma, perdão, era de 69% quando começou o governo Lula, e é de 75% quando terminou o governo Dilma. Cresceu o peso do ensino privado.
E Isso. a qualidade do ensino privado, do ensino superior privado, é pior do que das universidades. Então, muita Exatamente. gente foi formada devendo e numa qualidade Uhum. de ensino pior que a da universidade pública. Então, esse formato tem esse problema, não? Esse problema, mas assim, a gente não vai deixar de colocar as pessoas dentro da universidade, a gente precisa colocar elas dentro da universidade e vamos precisar lutar para a garantia da qualidade. É o que a gente falava, assim, há 5 anos, 6 anos atrás, quem entrou quer ficar e quem quer ficar dentro da universidade quer uma universidade com tripé universitário. Essa é a maior luta, a maior batalha que a gente enfrenta. São vários problemas para ir resolvendo, né? Eu acho que essa. Eu sei que a bandeira da Uni é de universidade pública e gratuita para todos, não é isso? Como Sim, objetivo estratégico. isso. Você acha que uma nova política educacional deveria ter uma meta, por exemplo, aumentar o peso das matrículas nas universidades públicas dos atuais 25% para 40% em 4 anos? Eu acho que é isso. O PNE é isso, né? Basicamente, o Plano Nacional de Educação, ele é um pilar importante que a gente pode se direcionar também, e também construir dentro de um processo favorável uma discussão aprofundada do PNS, criar novas metas em um período de tempo em longo prazo, para ir cobrando e deixar um legado de Estado, não só de governo, para as universidades, para as escolas, como metas a prosseguir. E ter muito cuidado sempre para a gente construir algo em um formato em que algumas figuras não utilizem para uma coisa ruim. Veja, só para fechar aqui esse negócio de PNE, o governo inventou um tal de Reúne Digital. PNE é Plano Nacional de Educação, pessoal. Isso, É um exatamente. hábito nosso de esquerda a adoração às siglas. É, a A gente gente tem que não educar distingue a as siglas. explicar o que são as siglas. Exatamente. Então, o Plano Nacional de Educação, o Ministério da Educação quis criar uma pegadinha, né? Pegaram lá uma meta nossa do Plano Nacional de Educação. Não, vamos criar um Reúne Digital? Vamos expandir um monte de AD por aí, enfim. Não é EAD, pessoal, é ensino à distância. distância, exatamente. Vamos expandir um monte de ensino à distância aí. E o que a gente quer é qualidade nesse processo de expansão também. Então, A pandemia mostrou que o ensino à distância ele não veio substitui o ensino presencial. não substitui, mas vamos ter o desafio de falar sobre ele, sobre qual ensino à distância a gente, se for para, porque eu estou do estado do Amazonas, Breno. Imagine o estado do Amazonas, é um estado muito grande e uma população muito pequena, e a gente conseguiu expandir o ensino superior, de certa forma, fruto de todo esse processo de luta de expansão. E existe ali um mecanismo de aula à distância que ele funciona. E veja, que não é que a gente é contra o ensino à distância, porque em alguns casos ele ajuda a fazer chegar a educação em lugares que são remotos e em lugares onde não tem condição. Mas a gente precisa Situações aprofundar especiais, você está dizendo, né? locais especiais, exatamente. E a gente vai precisar aprofundar esse debate, porque a sociedade vai cobrar. Se a Uni está dizendo que vai fazer um processo híbrido das suas atividades, nós vamos precisar aprofundar com muito cuidado o debate da educação à distância, o debate do ensino EAD, com muito cuidado para não virar algo também, né? Liberou geral. Não é isso. É pensar em como a gente vai dar qualidade a esse processo. E a gente sempre colocou as pautas contra a aula online em disciplinas obrigatórias, enfim. Veja a engrenagem que a gente vai precisar montar nesse período pós-pandemia para pensar essa universidade que vai precisar dar resposta a uma demanda também da sociedade por conta desse processo que aconteceu todo nesse último período. E óbvio que a gente vai precisar ter sempre como perspectiva o tripé universitário do ensino, a pesquisa e a extensão. Como a gente faz isso pensando junto, formulando junto, para criar um mecanismo de uma forma que não seja prejudicial aos estudantes e à qualidade do ensino. Você vai ter muito trabalho como presidente da Uni. Eu vou ser 2 anos presidenta da Uni, né? Vai ter muito trabalho. Tem uma pergunta aqui,
que eu vou te pedir para responder. A gente está chegando perto do final do programa, eu vou te pedir para responder sinteticamente, mas eu quero agradecer porque é uma pergunta com superchat. A gente aqui é meio igual igreja cristã, a gente precisa receber o dízimo para poder sustentar o jornalismo do Opera Mundi. Cecília MB pergunta: a Uni atua em quais eixos de forma primordial? Formação política, mobilização de rua, luta institucional? Os três. Exatamente os três, assim. Veja como é interessante. A gente está falando da formação política, do debate da educação, o que a gente vai precisar pensar para o Brasil para o próximo período. Nós debatemos as mobilizações de rua que aconteceram nesse último período e também a luta institucional. Elas estão totalmente intrínsecas, né? Nessa nossa construção. E a Uni, é muito engraçado, Breno, que eu fui essa diretora de relações institucionais. E a Uni, ela abre muitas portas, porque existe um respeito muito forte das figuras intelectuais, parlamentares, professores, enfim, pela União Nacional dos Estudantes. Então, são lutas que estão totalmente linkadas, estão totalmente juntas nesse processo. Então, elas seriam todas prioridade, todas o nosso eixo principal. Bruna, a Uni participará da campanha presidencial? Claro, a gente vai participar. Vamos falar com todo mundo. Como a Uni tem uma representação de muitas correntes e partidos, ela não apoia um candidato, não é? Não apoia nenhum candidato. A gente quer se concentrar nesse debate geral, Breno. Que a gente quer falar com todo mundo que queira discutir educação, que queira falar com a Uni, a gente vai conversar. Perfeito. Mas você sabe a história da Uni, né? Você conhece a história da Uni. Se houver algum chamamento de unidade, a gente vai para derrotar o fascismo, derrotar qualquer tipo de projeto antidemocrático, a Uni vai estar do lado. Claro. Bruna, a gente está encerrando aqui a entrevista. Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong que sempre finalizam Sub-40. Prato imperdível. Eu amo o açaí com farinha do Arini. Açaí de verdade, gente. Exatamente. Com farinha do quê? O Arini. Nem é essa farinha aí, é mais amarelinha. Um prato manauara? Manauara. É um prato do norte, na verdade, né? Todo mundo gosta. Cerveja, cachaça ou vinho? Acho que cerveja. Os três. Meu pai, cancela essa parte. Pai, eu não bebo. Cerveja. Mas eu não cheio de cachaça ali que os outros me deram de presente, vinho, mas eu gosto de cerveja agora. Não sou mais fitness. Mas isso seu pai não pode saber disso, a gente não conta para ele. Esporte favorito? Esporte? Eu gosto de futebol. Agora nas Olimpíadas eu passei a gostar de vôlei, skate, tudo, né? Virei especialista. Mas eu gosto mesmo de futebol. Time de futebol para o qual você torce? Flamengo, sou flamenguista. Demais. Por que você não torce para o Nacional? Qual é o time de lá? É Nacional, não é? Nacional, Rio Negro, eu torço, mas é porque esse lance de Flamengo, para mim, foi muito forte. Assim, eu gosto, sou fanática pelo Flamengo. Tá certo. Hobby? Ultimamente, o presidente da União não tem nem direito de curtir o seu hobby, né? Mas eu gosto muito de assistir coisa no Netflix, ler livro, ouvir música. Gosto muito de passear no Ibirapuera, aqui em São Paulo, assim, eu acho bem, bem legal. São hobbies que eu gosto muito. Livro inesquecível. O último livro, o mais marcante para mim foi O Escravidão, do Laurentino Gomes, e O Nosso Agente, do Chico Buarque. Eu quero ler, eu comprei até o volume 2 aqui para me ler, do Laurentino. Vou ler logo, logo. Música preferida? Cara, eu gosto muito do Boi Caprichoso. Você já ouviu falar do Festival de Parintins? Sim. Já? Tem o Boi Garantido e o Caprichoso. Eu sou azul do Caprichoso. Eu sou viciada no Boi Caprichoso, gente. Isso é uma música? Não, não é uma música. Não é uma música. É o geralzão. Mas eu gosto de uma música chamada Amazônia nas Cores do Brasil.
Depois você ouve lá, se você puder. Você não sabe cantarolar essa música para nós? Ai, Caio, você me pegou agora. Que fala assim: esse país de amor e paixão é a terra folclórica que faz o mundo balançar. Aí fala de todo o Brasil, assim, Você tipo, canta melhor do que disse que cantava. eu não canto, cara. A gente pode formar a dupla Bruna e Breno. Eu fico só. Eu até coloco pra você a música depois. Filme marcante. Cara, né, não é clichê, mas eu gosto muito de Bacurau. Eu chorei muito, assim, vendo aquele filme do Kleber Mendonça. Eu achei de um negócio muito sensacional, mexeu muito comigo, assim, por Ídolo ser brasileira, né? Ídolo político. Cara, tem duas mulheres negras que eu gosto muito, que são Leci Brandão e Olivia Santana. Tem muita gente que eu gosto, mas elas duas são referências muito importantes para mim, assim, gerações que pavimentaram caminhos para que eu chegasse até aqui. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. A Copa de 2002. Eu já era nascida, já tinha 7 anos, mas eu queria lembrar da Copa, O cara. Eu queria evento ganhar uma histórico do Copa. qual você gostaria de ter participado é a Copa do Mundo? Eu queria. Ah, político? Não, evento histórico. A Copa pode ser um evento histórico. Tá Eu queria, ótimo. eu queria. Mas Nossa, por eu que queria a muito Copa de ganhar. 2002? Oi? Por que a Copa de 2002? Porque foi a última que a gente ganhou, não foi? Eu tô ficando Foi louca. a gente ganhou. Corre o risco de ser a última mesmo. Pelo amor de Deus, cara, não fala isso, eu vou chorar aqui no programa, ao vivo. Corre o risco de ser a última mesmo. Nós vamos 20 anos. Não vai, cara, vamos acreditar, eu sou esperançosa. Eu sempre sou esperançosa. Bruna, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas se divertiram muito e aproveitaram essa hora de conversa. Obrigada, Breno, pelo espaço. Queria agradecer a Opera Mundi também por deixar eu falar aqui sobre a Uni, sobre a educação, sobre o Boi Caprichoso. Só para fazer uma última coisa, o Boi Caprichoso me notou, gente. Eu saí na Folha, em Opera Mundi, Estadão e não sei o quê, mas o que me deixou feliz foi o Caprichoso ter feito um vídeo para mim. Eu quase choro. Sou fanática mesmo. Mas eu te agradeço muito, Breno, pelo espaço. Contem sempre conosco aqui para a gente poder conversar um pouco sobre educação, Brasil, perspectivas de futuro e vamos para cima. É isso aí. Obrigado. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi a nova presidenta da Uni, Bruna Brelas.